Queria compartilhar uma palavra que o Senhor trazia ao meu espírito. E o título dessa mensagem é Proteja seus frutos. Amém? Nós sabemos que lá em Gálatas 5, a palavra de Deus fala sobre os frutos do Espírito e sobre as obras da carne. E nós sabemos que é algo tão difícil para nós alcançar os frutos do Espírito. E muitas vezes os frutos do Espírito eles se esvaem em nossas mãos por água abaixo, por pequenas coisas, irmãos. Amém? Então o tema dessa mensagem hoje, você tem um tema, é proteja os frutos. Amém? E nós sabemos que nós precisamos de estratégias para que nós venhamos a proteger os frutos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Amém? Eu queria começar com você em Êxodo, uma história muito conhecida de Moisés. Êxodo 1:15. Abra sua Bíblia em Êxodo 1:15. Nós vamos ler o 1:15 até o 22. Vamos começar o capítulo 2 e nós vamos ler até o 10 também. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, primeiramente, porque nós sabemos que a tua palavra é como uma espada de dois gumes. Ela divide alma e espírito, junta as medulas, ela discerne, Pai, as intenções e os pensamentos dos corações humanos. E nessa noite nós nos deleitamos, nos alegramos com a tua palavra mais uma vez, Pai, porque nós sabemos que é só dela que vem a nossa esperança, Pai. Não é em filosofias humanas, Pai, não é em frases de efeito da internet, não, Pai. Nós sabemos que a tua palavra é um manancial de águas vivas, é a fonte que nós dependemos todos os dias, para que nós permanecemos de pé até a tua vinda, Jesus. E nessa noite nós pedimos mais uma vez clareza, entendimento. Abra nossa mente para a tua palavra adentrar com todo o poder, com toda a força que ela tem. Espírito Santo, arranca do nosso coração aquilo que não é teu nesta noite, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que no amanhã, Pai, homens e mulheres deste lugar possam ser transformados, Pai, pelo poder da tua palavra, possam instruir outros pelo poder da tua palavra, Pai, direcionar, Senhor. Assim nós entregamos o nosso coração em tuas mãos nessa noite e a nossa mente, Jesus. Amém, queridos? Lá em Êxodo 1:15, a palavra de Deus fala: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai-me. Se for filho, mata, mas se for filha, viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso? Deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. Antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus, lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos que nascerem: aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Capítulo 2:1. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. Suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança e o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino.
Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas os tirou. Amém? Até aqui. Nós já conhecemos essa história, amém, queridos? Sabemos que Moisés foi um grande homem de Deus, libertador do Egito. Nós vemos em todo esse contexto que Faraó estava escravizando os hebreus, amém? Estava escravizando com os trabalhos árduos, e eles não estavam mais suportando naqueles dias. Então Faraó ele teve aquela ideia em mente: vamos começar a matar os meninos. Pediu para aquelas parteiras: então comecem a matar os meninos hebreus. E elas temeram, a Bíblia diz, e não fizeram o que ele mandou. Então ele teve outra estratégia e disse: então vamos matar todos os meninos, vamos lançar todos eles no Nilo, ou seja, vão morrer afogados. E ele deu essa ordem, e assim começaram naquele lugar a fazer. E a palavra de Deus diz que a mãe de Moisés não conseguiu mais esconder o menino, e chegou um momento que ela bota ele dentro daquele espécie de cesto também, e larga no rio abaixo. Então essa moça, essa filha de Faraó, encontra este jovem, esse bebê, amém? E ela passa a cuidar dele. Agora eu queria que você refletisse um pouquinho como estava o coração da mãe de Moisés neste momento. Você imagina aquela mulher teve aquela promessa de Deus também, e naquele momento ela estava com o seu coração, o seu sentimento de mãe ali, tendo que se desprender e largar o menino no rio para que aquele menino não morresse. Ou seja, eu creio que desde sua gestação, porque naquele momento o rei mandou matar todo aquele que estivesse nascendo naquele momento, aqueles meninos. E nós sabemos que ela conseguiu esconder aquela gestação, aquela gravidez e aquele menino até aquele período. Então, desde sua gestação, essa mulher vinha sofrendo toda a tribulação, angústia. Amém? Essa mulher talvez tinha muitas dúvidas, talvez ela tinha tanta aflição no seu coração. Uma mulher com tanto sofrimento. Amém? Talvez ela pensava que em qualquer momento alguém poderia bater na sua porta, pegar seu filho, lançar no rio e perder o fruto que ela tanto cuidou. Mas o que me chama a atenção é que antes de ela perder o fruto dela, ela teve uma estratégia. E nós vemos que a estratégia que ela teve foi largar no rio. E logo aquela moça ficou acompanhando aquele menino descer. E nós vemos e sabemos que logo aquele menino foi lançado aos braços da própria mãe para se cuidar. Amém? Então, ou seja, uma coisa que eu entendo aqui com a história dessa mulher, com essa história tão tremenda dela, é que ela teve estratégia em meio a dias difíceis, em meio a dias de aflição, em meio a dias de angústia na vida dela, em meio a dias talvez de tanto sofrimento, porque talvez ela estava vendo outras mães ali contando para ela que estavam perdendo seus filhos, e seus filhos tinham sido largados no Nilo já, ou que no momento do nascimento a parteira poderia ter matado. Mas aquela mulher, ela teve uma estratégia até o final, ela deu a sua vida até o final por aquela promessa, por aquele fruto que ela tinha. Amém? E isso que eu aprendo com essa mulher, que em dias difíceis, dias turbulentos, dias de aflições, dias de angústias, dias de muitas dúvidas, incertezas, eu preciso proteger meus frutos. Para que isso aconteça, na maioria das vezes vou precisar ter estratégias. Amém, irmãos? E é interessante, pois as estratégias que o Senhor deu a Joquebede levou ela a ter uma decisão na vida dela. Qual foi a decisão? Ela deixar seu sentimento de lado, confiar na palavra do Senhor, se lançar totalmente na dependência do Senhor. Eu acredito que essa é uma grande dificuldade em nosso tempo, porque nós temos tantos recursos ao nosso acesso também,
temos tantas informações acessíveis a nós, e nós depender do Senhor, confiar na Sua palavra, se torna cada vez mais difícil. E naquele momento nós sabemos que não tinha tantos recursos, e ela confiou que o Senhor iria cuidar daquele bebê. Amém? Em todo momento ela se deleitou e descansou no Senhor. Amém? E que nós possamos, irmãos, nesse próximo ano, descansar no Senhor. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansioso. Amém? Devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantos dias nós temos andado ansiosos em 2025? Nós temos andado tão acelerado, nós queremos as coisas para ontem. Nós sabemos que é um processo, e nós queremos burlar os processos, queremos burlar a disciplina, tantas coisas nós estamos tentando burlar. Mas nós precisamos confiar no Senhor, nos deleitar e descansar no Senhor, e parar de andar ansioso. Amém? Uma coisa que nos impede de viver o presente é ficar olhando para o futuro e ficar olhando para trás, irmãos. Então que você possa entender nessa noite que 2026 você comece como a palavra de Deus diz. Adão começou descansando. Amém? Comece descansando no Senhor. Entrega as suas ansiedades, os seus anseios aos cuidados dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora nós precisamos, querido, deixar o nosso sentimento de lado, confiar na palavra do Senhor, se lançar totalmente na dependência dele. Precisamos proteger nossos frutos. Na maioria das vezes, nossos sentimentos estão passando na frente da palavra do Senhor. Precisamos ter muito cuidado para que isso não venhamos abordar os frutos. Amém? Quantos frutos talvez nós tenhamos abordado esse ano, porque nós não temos protegido. Interessante, porque há dois tipos de aborto, e uma vez eu já falei sobre isso: o aborto induzido e o espontâneo. O aborto espontâneo é devido a alguma complicação interna, alguma rejeição do corpo, falta de algum componente, vitamina do corpo, questão genética. Tem diversos fatores que você for estudar. Amém? Mas agora o aborto induzido é diferente, é a livre e espontânea decisão de não aceitar aquele fruto em sua vida. Ou seja, eu não quero que este fruto seja gerado em mim, eu aborto. Eu vou lá e acabo com ele. Lá em João 18:10, alguns frutos do Espírito de Pedro que são colocados à prova. Abra comigo. Tu és santo, Pai. Nós te amamos, Jesus. Tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Espírito de Deus, por estar neste lugar. João 18:10, uma passagem que foi muitas vezes liberada aqui. No momento que Pedro está naquele lugar, Getsemane, Jesus estava para ser preso. Nós sabemos que era propósito Jesus ser preso, Jesus ser condenado à morte. E naquele momento Pedro, a Bíblia diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Jesus estava naquele lugar e Pedro estava sendo colocado à prova. A paciência, a bondade de Pedro, a benignidade dele, a mansidão e o domínio próprio. E nós sabemos que ele reprovou em tudo isso naquele momento. E quantas vezes, irmãos, muitos frutos seus foram colocados à prova para ver se realmente estavam firmados. Quantas vezes nesse ano, naquele momento, Pedro, os seus frutos mostrarem naquele momento que não estavam totalmente formados, mostra que Pedro ainda quase acabou com o sonho de um homem, que era o mal. Amém? Estava sendo um discípulo de um sumo sacerdote, e nós sabemos que não poderia ter defeito aquele que exerceria esse papel, e naquele momento ele foi cortado a orelha e ele teve um defeito naquele momento. Nós conseguimos identificar nessa passagem que o velho Simão ainda estava vivo dentro de Pedro.
mais Simão, e sim Cefas, ou Pedro, Pedro, Rocha. Ou seja, o velho Simão ainda estava vivo naquele momento. Ele ainda estava colocando para fora aquilo que havia de velho nele, a velha criatura. A velha criatura já morreu, nós somos nova criatura. Amém? A partir do momento que você aceita Cristo, a partir do momento que você declara que Ele é o teu Salvador, você faz o ato do batismo, diz: ó, está morrendo a velha criatura, nós somos uma nova. E o pastor diz: o velho homem sabe nadar, o Simão sabe nadar. Mas agora, quantos momentos nesse ano, talvez esse Simão aí saiu para fora, você não conseguiu segurar ele, e os frutos que pareciam que estavam já maduros caíram do pé porque uma praga pegou ele, uma peste. Eles não estavam prontos. Algo que eu escrevi aqui, que o Bill Johnson, em uma das ministrações que eu ouvi, ele falou: sua raiva pode estar enraizada na sua deficiência e tem potencial para ser usado como uma arma e empunhada contra aqueles que forem uma ameaça à sua deficiência. Ou seja, quando a verdade confronta a minha deficiência interna, a raiva, ela toma conta, ela ganha o meu coração, consome meu coração, se torna uma arma contra aqueles que desejam curar essa deficiência. Quantos dias, irmãos, deste ano você foi tomado pela raiva? Quantas vezes, quantos momentos? É interessante porque a pior coisa não é você ferir alguém fisicamente, mas internamente, devido à raiva. Nós precisamos cuidar com isso. Nossa palavra deve ser temperante, Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos que a verdade confronte a nossa deficiência interna. Precisamos ser curados. Precisamos iniciar o ano de 2026 livres, limpos do Simão. Amém? Glória a Jesus. Precisamos que essas pessoas, esses agentes de cura, estejam perto de nós sempre, para que nós sejamos curados. Agora, voltando para a vida de Moisés, olhando para a trajetória de Moisés. Moisés é um milagre vivo. Nós sabemos disso. Mas é interessante porque quando Moisés ele começa a sua vida adulta ali, você imagina você um hebreu, no meio de hebreus ali, mas dentro da casa dos egípcios, vendo as pessoas maltrataram o hebreu. Naquele momento Moisés vai lá e mata um egípcio e esconde na areia. Moisés é um milagre, agora Moisés é um assassino. Moisés nesse momento ele foge, a Bíblia diz, para a terra de Midian, está ali naquele poço. Daqui a pouco chega aquelas mulheres ali, e houve um homem que estava maltratando as mulheres, ele defende, e nós sabemos da história que depois ele ganha até um lugar na casa de Jetro lá. E aí começa a caminhada de Moisés. Daqui a pouco Moisés ele encontra aquela sarça ardente, o Senhor chama ele começa o ministério, começa a caminhar com o Senhor. Moisés é um milagre, Moisés é um assassino, agora Moisés caminhando com o Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Números 12, 13, no momento que Moisés estava caminhando com o Senhor já, o Senhor já tinha tirado muitas coisas do Egito dele, arrancado do coração dele. Lá em Números 12, 13, fala assim, ó, acompanhe comigo. Números 12, 13, Ara. Pressão, Pai. Números 12, 13, diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A caminhada com o Senhor fez de um assassino um homem mais manso. Interessante isso. O fruto, ele gerou um fruto naquele momento. Havia um fruto formado nele. Mas agora nós começamos a olhar para a caminhada de Moisés. Vemos Moisés em
uma caminhada mais já considerável com o Senhor, o momento que ele aborta seu fruto e não acessa a promessa. Lá em Números 20, vamos ler. 20 no verso 8. Fala sobre as águas de Meribá. Para você entender as pessoas que ele estava conduzindo no Egito, no deserto, estavam reclamando que não tinham água, que dera nós tivéssemos morrido, tanta murmuração. E Moisés consulta o Senhor. Então o Senhor fala com ele, lá em Números 28, toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, dareis a beber à congregação e aos seus animais. Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés disse: ouve agora, rebeldes. O Senhor não falou isso para ele. Porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o bordão. O Senhor não falou isso também. Saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. No 12 diz assim: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Lá em Deuteronômio 32, 50. Abre aí para mim, Dudu. Não. É isso. Dudu está com a meu livro aí. Deuteronômio 32, 50. Diz assim, minha King James aqui. Ali na montanha, quando os dias de Moisés estavam chegando ao final, Deus fala com ele: ali na montanha que tiveres subido, morrerás. Vais reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no Monte Hor, foi reunido a seu povo. Assim a dizer, pois fostes os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin, porque não sustentaste a minha santidade entre os filhos de Israel. Agora no 52. Por esse motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não entrará nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Ou seja, o sentimento de Moisés agiu antes da palavra do Senhor, e ele abortou aquele fruto. Um homem muito manso, naquele momento, se ira com aquele povo, aborta aquele fruto e ainda perde a promessa que Deus havia declarado, liberado sobre ele, sobre todo aquele povo. E é interessante, irmão, agora nós observando a história de Moisés. Moisés, quanto tempo caminhando com o Senhor e não conseguiu acessar aquele lugar? Quanto tempo ele estava caminhando com o Senhor e ele não acessou aquela terra? Ele só olhou de longe. E nós precisamos vigiar, queridos, porque nós sabemos que há mais de 8.000 promessas, mais ou menos, na palavra de Deus para nós acessarmos. Amém? E nós sabemos que para que acessamos ela, nós precisamos que os nossos frutos, eles sejam formados. Amém? Para que nós acessamos as promessas do Senhor. Mas há uma promessa principal de uma vida eterna, que Ele prometeu para mim e para você. Agora você imagina caminhar a vida toda com o Senhor, chegar no final e Ele olhar e dizer: eu não te conheço, apartai de mim, vós que praticam a iniquidade. É a principal promessa que nós buscamos, irmão. É essa, é a vida eterna. Amém? Não é dinheiro, não é fama, não é luxo, não, é a vida eterna. Se nós viemos aqui todo domingo, toda quarta, toda segunda e sábados, é porque nós entendemos que há uma vida eterna preparada para nós. Há moradas, como o Senhor Jesus diz: eu irei, vos preparei moradas. Amém? Mas agora, será que nós não estamos abordando esses frutos que o Senhor está querendo formar em nossas vidas? E nós sabemos o que está levando-nos a abordá-los. Estamos induzindo esse aborto. Como que nós vamos acessar corações explosivos,
impacientes, sem perdão, raivosos, irados, se ainda somos assim, abordamos os frutos? Como alguém cheio de ira no seu coração vai ministrar alguém irado? Vai fechar a lenha, irmão? Sim ou não? Como alguém que não perdoa vai ministrar perdão em alguém? Como? Como alguém impaciente vai pedir para o outro ter paciência? Você entende isso? Nós precisamos que os frutos venham amadurecer em nossas vidas. Amém? Que o Senhor venha nos dar maturidade em 2026, irmãos. Em nome de Jesus. Olha só em João 15:8 que o Senhor fala: o que glorifica meu Pai, glorifica, é que deis fruto em abundância, assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Aleluia. Sabe o que neste ano impediu dos frutos do Espírito serem gerados em nossas vidas, irmão? Está lá em João 12:24. João 12:24. Em verdade vos asseguro, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá de só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Ou seja, precisamos morrer. Não tem outra fórmula, não tem outra solução. Não tem uma filosofia a você seguir. Precisamos morrer. Amém? Precisamos morrer para nossas vontades, para nós mesmos, para que Ele seja glorificado em nossas vidas. O velho Simão está conduzindo ainda a muitas áreas em nossas vidas. Precisamos deixar o Espírito Santo conduzir-nos. Amém? Para nós já está finalizando. Queria que você abrisse em Atos 20:36 ao 31. Isso aqui é algo que marca o meu coração. Atos 20:36. Quando nós olhamos o início da caminhada de Paulo, ainda o velho Saulo, nós vemos um homem que era opressor, que perseguia a igreja, que ninguém queria chegar perto. Um homem que era conhecido, tinha uma fama de assassino, que segurou e ainda consentiu na morte de Estevão. Ou seja, ninguém queria Saulo por perto. Mesmo depois de convertido no início, ainda tinha aquele pé atrás com ele. E daí quando nós olhamos para o final da vida de Paulo, nós vemos isso aqui. Atos 20:36. Se você ver ali, um pouquinho assim o título vai dizer que as últimas instruções aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo estava ali em Mileto, pronto para pegar um navio, e ele dá as últimas instruções. E ele vai falando, enquanto ele tinha ensinado, tinha se dedicado com a igreja, tinha evangelizado durante 3 anos com lágrimas, orando e ensinando eles, que ele não tinha deixado faltar nada para ele, não tinha sido um peso, um fardo para ele. Paulo foi falando tantas coisas para ele, preparando eles de que eles não veriam mais Paulo, de que ele iria a Jerusalém, de lá ele não sabia o que iria acontecer. E nesse momento nós vemos a igreja se despedindo dele. Em Atos 20:36 ele diz assim: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que lhe disseram, que não mais veria o seu rosto, acompanharam até o navio. Ou seja, fugiam dele, agora choravam, porque eles estariam partindo naquele momento e não veriam mais. Olha os frutos que esse homem gerou naquele lugar.
Agora uma pergunta que fica no meu coração é se hoje, talvez na sua empresa, não sei, se eu fosse demitido da minha empresa, só iria me lembrar como um bom profissional ou como um homem, uma mulher de Deus, que amava o Senhor, que temia o Senhor, que as pessoas chegavam perto e sempre tinha uma palavra, sempre estava alegre, feliz. Ou talvez se você for demitido hoje no lugar que você está, alguém vai dizer assim, ó, graças a Deus, foi na treva. É sério, irmão. Talvez do seu bairro, se você for embora hoje, pode dizer, glória a Deus, vou embora. Jesus não era assim, irmãos. Ou seja, que falta você vai fazer no lugar que você vive? Se hoje o Senhor disser, agora tu vai lá para aquele lugar. Graças a Deus, treva. Quando eu saí da primeira empresa, irmão, tenho certeza que ele disse, graças a Deus, foi a treva. Que era só Jesus. Glória a Deus que eu conheci. Então, que você entenda nessa noite que não vai ser o nosso glória a Deus, não vai ser o nosso cantar alto, não vai ser 20 horas de joelho, não. Vai ser os frutos que vai glorificar Ele. Amém? Que nós possamos gerar frutos para Ele, mas só tem uma condição para que seja gerado: morte. Precisamos morrer. Amém? Glória a Deus. Eu queria deixar essa palavra no seu coração. Talvez você não venha aqui ouvir essa palavra, mas é o que o Senhor me trouxe. Em 2026 nós iniciamos gerando frutos, Senhor. Iniciando com o pé de Senhor, eu quero morrer todo dia. Viva em mim, manifeste o teu caráter em mim, as tuas obras em mim, o teu amor em mim, o perdão